A estrada de terra vermelha espalhava poeira como cinzas. Lucas mantinha as mãos firmes no volante, ignorando as manchas de ferrugem que se espalhavam pelo painel do carro alugado. Ao lado dele, a câmera profissional balançava no banco, ainda embrulhada na mochila preta. No porta-luvas, 3 barras de cereal e 2 garrafas de água. Provisões para a noite que planejava passar lá. Conteúdo autêntico. Ele murmurou para si mesmo, repetindo o mantra que vinha sussurrando há dias. É isso que os seguidores querem. É isso que vai salvar o canal. Seu canal de YouTube tinha estagnado há meses. 200 mil inscritos, mas as visualizações despencavam semana após semana. Os vídeos que antes alcançavam 500 mil de views, agora mal chegavam a 50 mil. As marcas pararam de responder seus e-mails. O aluguel estava atrasado. Ele precisava de algo real, algo visceral, algo que fizesse as pessoas clicarem, compartilharem, comentarem com medo genuíno nos dedos trêmulos. A fazenda São Benedito apareceu além das árvores como uma ferida aberta na paisagem. Lucas estacionou a 50 metros do portão, desligou o motor e ficou sentado por um momento. O silêncio da zona rural era opressivo. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia. Apenas o vento soprando através das árvores mortas, criando um lamento baixo e constante. Madeira apodrecida pendia de dobradiças enferrujadas. O cheiro chegou antes mesmo de descer do carro. Não era o cheiro comum de abandono, de mofo e terra úmida. Era algo orgânico, doce, enjoativo, como carne deixada ao sol por dias. Lucas engoliu seco, pegou a câmera e a mochila. Seus dedos tremeram ligeiramente ao ajustar a alça no ombro. Profissional, ele lembrou a si mesmo. Você é um profissional. O sol já começava a se inclinar no horizonte, tingindo tudo de laranja sujo. Ele tinha talvez 2 horas de luz natural. Depois disso, apenas as lanternas e a câmera com visão noturna. Lucas filmou o portão, a placa corroída onde ainda se lia São Bento 197. O restante havia sido consumido pela ferrugem e pelo tempo. Musgo negro crescia nas letras como uma doença. E aí, pessoal? Disse para a câmera, forçando um sorriso confiante que não alcançava seus olhos. Estou aqui. A fazenda que todos pediram nos comentários. Abandonada desde 1987. Vocês conhecem a história, né? Ele pausou, fingindo verificar algo no equipamento. Na verdade, estava tentando controlar a respiração. O cheiro estava ficando pior. A família Augusto vivia aqui há gerações. Em setembro de 1987, todos desapareceram. Pai, mãe, 3 filhos, os avós, até os trabalhadores da fazenda. 17 pessoas. Nunca encontraram os corpos, nunca encontraram nada. O que ele não mencionou, havia pesquisado muito pouco. Apenas rumores vagos online. Teorias sobre cultos, sacrifícios, portais para outras dimensões. O tipo de lenda urbana que crescia como um fungo em fóruns obscuros da internet. A verdade era que não havia muita informação confiável. Os jornais da época mencionavam o caso brevemente, depois silêncio absoluto. Como se alguém tivesse decidido que era melhor esquecer. A casa principal erguia-se no centro do terreno, uma construção colonial de 2 andares com varandas que pareciam costelas expostas. As janelas eram buracos negros, vazios demais, como se algo tivesse devorado a luz de dentro, deixando apenas ausência. Lucas atravessou o terreno lentamente, gravando tudo. Grama alta e amarelada arranhava suas pernas através da calça jeans. Árvores retorcidas formavam sombras longas que pareciam se mover quando ele não olhava diretamente. Um efeito do sol poente, é claro, mas ainda assim inquietante. Havia outras estruturas espalhadas pelo terreno. Um celeiro inclinado para a esquerda, como se a própria gravidade estivesse tentando derrubá-lo. Algo que parecia ter sido uma capela, com uma cruz de madeira ainda de pé no telhado, mas torta, apontando para o chão em vez do céu. E ao longe, quase escondidas pela vegetação, pequenas cabanas onde provavelmente os trabalhadores viviam.
Todas as portas estavam abertas. Todas, como bocas esperando. Lucas focou na casa principal. Era lá que precisava ir. Era lá que a história estava, onde quer que ela estivesse. A porta da frente estava entreaberta, apenas o suficiente para um homem passar de lado. Ok, ele sussurrou, mais para si mesmo que para a câmera. Vamos entrar. Vamos ver o que tem aí dentro. A dobradiça gemeu quando ele empurrou a porta. Um som longo, arrastado, quase humano. O cheiro dentro era pior, muito pior. Não apenas decomposição. Havia algo químico misturado como amônia ou vinagre velho, queimando suas narinas. Lucas cobriu o nariz com a camisa e entrou. O interior estava penumbra. Sua lanterna cortou a escuridão, revelando um corredor amplo com piso de tábuas largas. As paredes eram cobertas por um papel de parede que um dia fora florido. Rosas vermelhas em fundo creme, agora manchado por infiltrações marrons que pareciam mapas de países mortos. Em alguns lugares, o papel descascava em tiras longas, revelando paredes de tijolos úmidos embaixo. Seus passos ecoavam. Madeira gemia sob seus pés como se a casa estivesse viva e consciente de sua presença. A sala principal ficava à direita. Lucas empurrou a porta dupla e ela abriu facilmente. Muito facilmente, como se alguém tivesse olhado as dobradiças recentemente. A sala era grande, com um teto alto e vigas expostas. Móveis cobertos por lençóis brancos estavam dispostos como fantasmas em uma festa macabra. Uma camada grossa de poeira cobria tudo, mas quando Lucas se aproximou, notou algo estranho. Pegadas. No chão empoeirado havia pegadas. Não as suas, ele ainda estava parado na entrada. Pegadas descalças, pequenas, de criança. Frescas. Seu coração acelerou. "Olá", chamou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Tem alguém aqui? Se for algum moleque fazendo pegadinha, não tem graça, tá? Isso é invasão de propriedade." Silêncio. Lucas seguiu as pegadas com a câmera. Elas atravessavam a sala, contornavam uma mesa de centro e desapareciam embaixo de um dos lençóis que cobriam o que parecia ser uma poltrona. Ele engoliu seco. A luz da lanterna tremeu em sua mão. "Apenas veja", ele pensou. "Apenas levante o lençol e veja. Provavelmente é só um animal, um guaxinim, um gato." Lucas agarrou a borda do lençol. O tecido estava úmido e frio, como se tivesse sido deixado na chuva. Quando puxou, ele se desfez sobre seus dedos em pedaços podres, liberando um pó fino que brilhou na luz fraca como pólen luminescente. A poltrona estava vazia, mas o assento estava quente. Lucas tocou o tecido verde musgo e recuou imediatamente. Quente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. "Ok", ele sussurrou para a câmera, forçando uma risada nervosa. "Isso tá ficando interessante. Tem algo esquisito aqui, galera. Muito esquisito." Foi então que viu a parede oposta. Arranjos. Não arranjos. Padrões. Dezenas. Não, centenas de molduras penduradas em formação geométrica perfeita. Círculos dentro de círculos, espirais que convergiam para um ponto central, como ondas congeladas no momento antes de quebrar. Mas as molduras estavam vazias. Todas elas. Apenas vidro quebrado, madeira lascada e vazio. "Que porra é essa?" Lucas murmurou, aproximando a câmera. Ele contou rapidamente. Pelo menos 100 molduras, talvez mais. Todas de tamanhos diferentes, de porta-retratos pequenos a grandes molduras douradas que deviam medir 1 metro de altura. Por que alguém penduraria molduras vazias e tantas? Ele se aproximou da parede, focando em uma moldura central maior que as outras. O vidro estava rachado em um padrão de teia de aranha, mas por trás dele, Lucas podia ver algo. Não uma foto, mas arranhões.
Alguém havia arranhado algo no fundo da madeira da moldura. Palavras. Ele aproximou a lanterna. Não olhe. Não olhe. Não olhe. Não olhe. Repetido centenas de vezes, arranhado tão profundamente que lascas de madeira haviam sido arrancadas. As letras ficavam cada vez mais irregulares, desesperadas, até que no final eram apenas linhas frenéticas rasgando a madeira. Algo rangeu no andar de cima. Lucas congelou. A câmera tremeu ligeiramente em suas mãos. Ele apontou o microfone para cima, esperando capturar o som para a gravação. Arrasta, pausa. Arrasta, pausa. Como algo pesado sendo puxado pelo chão. Algo que não queria ser movido. Alguém está em cima? Lucas chamou, tentando soar autoritário. Polícia vai ser chamada, vou ligar agora. O som parou. O silêncio que seguiu era de alguma forma pior. Era um silêncio de espera, de atenção, como se algo estivesse ouvindo. Lucas olhou para a escadaria no fundo do corredor. Era larga, com um corrimão de madeira escura que subia desaparecendo na escuridão do segundo andar. Algumas das balaustradas estavam quebradas, pendindo como dentes arrancados. Cada fibra do seu ser gritava para sair, para correr, para voltar ao carro, dirigir para longe e esquecer este lugar. Mas ele pensou nas visualizações, nos inscritos, no aluguel atrasado, no urso de pelúcia que seu sobrinho queria de presente de aniversário e que Lucas não tinha dinheiro para comprar. Vou subir, disse para a câmera, a voz mais firme do que se sentia. Vou descobrir o que está fazendo esse barulho. Cada degrau gemia sob seu peso. O corrimão estava pegajoso sob sua mão, coberto por algo que ele preferia não identificar. Havia manchas nas paredes da escada, manchas escuras, em formatos que pareciam mãos, pequenas e grandes, pressionadas contra o papel de parede como se tentassem atravessar. O corredor do segundo andar se estendia infinito na penumbra. Portas fechadas de ambos os lados, todas idênticas, todas com maçanetas de latão que brilhavam estranhamente limpas. Limpas demais, polidas, como se fossem usadas regularmente. Lucas contou as portas, 8 de cada lado, 16 ao todo. O som vinha da última porta no fundo, à direita. Ele caminhou lentamente, filmando cada porta que passava. Todas estavam fechadas, todas tinham aquelas maçanetas reluzentes. E embaixo de cada porta ele podia ver luz, fraca, tremulente, como luz de velas, vindo de dentro dos quartos. Olá? Sua voz saiu fraca, patética. Tem alguém aí? Eu não quero problemas, tá? Só vim fazer um vídeo. Vou embora se vocês quiserem. Silêncio. Lucas chegou à última porta. Ela era diferente das outras, mais velha, feita de madeira escura e pesada, com entalhes elaborados de vinhas e flores, e no centro, gravado profundamente na madeira, havia uma palavra em latim. Spectrum. Espelho. O som vinha de dentro, mais alto agora. Arrasta, pausa. Arrasta, pausa. Lucas pressionou a orelha contra a porta. Podia ouvir algo mais. Respiração. Pesada, trabalhosa, como alguém tentando respirar através de água. Sua mão tocou a maçaneta. Estava quente. Febre, quente. Ok, ele sussurrou para a câmera, mantendo o enquadramento nele mesmo. Vou abrir. Em 3, 1, 2... A porta se abriu sozinha. Abriu para dentro, revelando um quarto infantil. Papel de parede azul claro, com desenhos de trens e aviões. Uma cama pequena, ainda arrumada com lençóis azuis e um cobertor de bolinhas. Brinquedos organizados em prateleiras com precisão obsessiva. Carrinhos alinhados por cor e tamanho. Ursos de pelúcia sentados em ordem de altura. Blocos de montar empilhados em pirâmides perfeitas. Uma escrivaninha pequena com cadernos abertos. Lápis de cor espalhados. Um desenho pela metade. Uma casa, uma família feliz, um sol amarelo sorrindo.
tudo perfeitamente preservado. Como se a criança tivesse saído há 5 minutos para jantar e fosse voltar a qualquer momento. Mas havia algo errado com o quarto. Lucas sentiu antes de ver. A temperatura estava diferente, não fria, mas amena, confortável. Não havia poeira, não havia teias de aranha. O ar cheirava a sabonete infantil e talco. Impossível, impossível depois de quase 40 anos abandonado. A câmera capturou tudo enquanto Lucas entrava lentamente. Seus tênis deixaram marcas no tapete limpo, pegadas de lama e sujeira num quarto impecável. Isso não faz sentido, nenhum sentido. A cama tinha um formato sob os cobertores, pequeno, do tamanho de uma criança. Lucas se aproximou, a câmera focando no volume sobre o lençol. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Tem algo na cama. Eu vou olhar. Vou só... Ele puxou o cobertor de uma vez. Um urso de pelúcia marrom estava deitado no travesseiro, braços posicionados como se estivesse dormindo. Seus olhos de vidro refletiam a luz da lanterna. Lucas soltou uma risada nervosa. É só um urso. Porra, quase tive um ataque cardíaco. Ele pegou o urso. O pelo era macio, bem cuidado. Muito bem cuidado para algo tão velho. Os olhos de vidro do urso estavam úmidos. Lucas franziu a testa, segurou o urso mais perto da lanterna. Os olhos não estavam apenas úmidos, havia algo por trás do vidro. Algo vermelho, movendo-se. O urso piscou. As pálpebras, quando ele ganhara pálpebras, fecharam e abriram sobre os olhos de vidro. E a boca, anteriormente costurada em um sorriso doce, se abriu. Lentamente. Mais do que um urso deveria poder. Revelando não algodão, mas carne. Gengivas cor-de-rosa pálido. E dentes. Dentes pequenos, brancos, de leite. Dentes humanos de criança. Lucas deixou o urso cair com um grito sufocado. E recuou. O brinquedo caiu no chão e rolou, seus olhos ainda fixos nele, a boca ainda aberta naquele sorriso impossível. Então ele ouviu, vindo do urso, "Por que você jogou fora? Não foi gentil." Uma voz de criança, magoada. Lucas largou a câmera e correu. Seus pés tropeçaram no tapete, no corredor, nas escadas, mãos agarrando o corrimão que de repente parecia querer segurá-lo, a madeira grudando em seus dedos como cola. Chegou à sala principal ofegante, suor frio escorrendo pela nuca, visão embaçada. A câmera. Merda, a câmera. Ele precisava voltar. Aquilo custou $2.000. Era profissional, era sua vida. Ele não podia simplesmente... Mas o urso... Os dentes? A voz? Lucas se apoiou na parede tentando controlar a respiração. Suas mãos tremiam descontroladamente. Ok. Pense. Aquilo era... O quê? Uma alucinação? Estresse? Falta de luz? Ele estava cansado, dirigiu por horas, não comeu direito. Apenas isso. Tinha que ser apenas isso. A casa estava quieta agora, completamente silenciosa. Nem o vento lá fora. Respire, ordenou a si mesmo. Você está cansado, estressado? Precisa da câmera. Apenas volte lá, pegue rápido e saia. Simples. Lucas começou a subir as escadas novamente. Cada passo era uma agonia de medo. O corredor estava mais escuro agora. O sol havia se posto completamente, e apenas a luz da lua entrava pelas janelas quebradas, criando listras pálidas no chão. A porta do quarto infantil ainda estava aberta. A câmera estava no chão onde ele a deixara, lente apontada para cima. Ele a pegou com mãos trêmulas e verificou a gravação. Ainda funcionando. Graças a Deus. Ele rebobinou para ver o que havia capturado. A tela mostrava tudo o que ele havia filmado. As molduras vazias, as escadas, o quarto. Mas quando chegou ao momento do urso,
A câmera tremeu violentamente. E na tela, nítido como água cristalina, o urso não apenas piscou. Ele se virou, lentamente, deliberadamente, olhando diretamente para a câmera, e sorriu. Aquela boca impossível se escancarando, mostrando não apenas os dentes de leite, mas uma garganta escura e úmida que descia, 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 como se o urso fosse infinito por dentro. Então a voz: "Você não deveria ter vindo aqui. Nenhum de vocês deveria." Lucas desligou a câmera com um movimento brusco. Suas mãos suavam tanto que o equipamento quase escorregou. Precisava sair, agora. Mas quando se virou para o corredor, todas as portas estavam abertas. Todas as 16. Ele tinha certeza, certeza absoluta, que estavam fechadas quando subiu. Havia verificado. Todas fechadas, exceto aquela última. De cada quarto emanava aquele cheiro doce de decomposição, mais forte agora, enjoativo. E de dentro de cada um vinha o som. Arrasta, pausa. Arrasta, pausa. Como se algo em cada cômodo estivesse se aproximando lentamente das portas. Algo pesado, algo que não queria ser visto, mas que não tinha escolha, que precisava se mover, precisava se aproximar. Lucas correu. Atravessou o corredor quando algo começava a emergir de cada porta. Formas escuras, irregulares, molhadas. Desceu as escadas em pulos desesperados, saltando os últimos 5 degraus e caindo de joelhos no chão da sala. Atravessou cambaleando até a porta da frente. Ela estava trancada. Não, ele sussurrou puxando a maçaneta. Não, 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 abra, abra! A madeira não cedia. Estava trancada por dentro, mas não havia tranca. Apenas a maçaneta e a porta absolutamente imóvel, como se tivesse sido soldada na moldura. Atrás dele, sons de passos nas escadas, múltiplos, descendo lentamente. Arrasta, pausa. Arrasta, pausa. Lucas se virou. No corredor que levava à escada, sombras se moviam. Não sombras, figuras, se arrastando. Corpos tortos, membros em ângulos errados, movendo-se como marionetes com cordas frouxas. Ele chutou a porta. 1 vez, 2, 3 vezes. Gritou e jogou o corpo inteiro contra a madeira. Na 4ª tentativa, algo cedeu. A porta se abriu de repente e Lucas tropeçou para fora, caindo na varanda. A noite havia caído completamente. E no terreno, onde antes havia apenas grama e árvores, agora havia pessoas. Não pessoas. Coisas que já foram pessoas. Elas ficavam imóveis entre as árvores, distribuídas pelo terreno em círculos perfeitos, como numa cerimônia. Iluminadas apenas pelo luar fraco que atravessava as nuvens. Suas roupas eram trapos de décadas atrás, vestidos de fazenda, macacões de trabalho, roupas de domingo apodrecidas, seus corpos inchados, pele esverdeada e cinza, estourando em alguns lugares, revelando músculo negro e osso branco. Olhos completamente brancos e sem vida, voltados diretamente para ele. 20, 30, 40, talvez mais, desaparecendo na escuridão entre as árvores. Uma família inteira, gerações, trabalhadores, visitantes, todos os que viveram e morreram nesta terra, todos mortos há décadas, todos de pé, todos olhando. O que estava na frente, um homem alto em traje de fazendeiro podre, chapéu de palha ainda pendurado por um cordão no que restava do pescoço, deu um passo. Seus pés descalços, inchados e pretos, arrastavam na terra. Arrasta, pausa. "O que vocês querem?" Lucas gritou, voz quebrando em um guincho histérico. Lágrimas começavam a descer seu rosto. "O que vocês querem? Eu vou embora! Deixa eu ir!" A boca do homem se abriu, lentamente.
mais do que deveria. A mandíbula deslocando com um estalo úmido, descendo até o peito, revelando uma cavidade vazia e escura. E de dentro veio uma voz. Não dele, mas através dele, como um rádio mal sintonizado, interferência e estática entre palavras. Você trouxe a câmera. Lucas olhou para o equipamento ainda agarrado em suas mãos como uma tábua de salvação. De repente, pesava toneladas. Cada grama era culpa, pecado. Nós precisamos ser vistos, a voz continuou, agora vindo de todos eles simultaneamente. Crianças com rostos decompostos, mulheres com cabelos caindo em tufos, idosos curvados e quebrados, todos falando em uníssono desafinado e terrível. Precisamos de olhos, olhos vivos, olhos de vida que nos vejam para que possamos sair. Eles deram outro passo, todos juntos, um círculo se fechando. Lucas correu lateralmente, tentando passar entre eles, mas era impossível. Eles estavam em todos os lugares. Ele tentou voltar para casa, mas as portas e janelas agora estavam seladas, cobertas por tábuas que não estavam lá segundos atrás. A criatura mais próxima, o que um dia fora uma menina de não mais que 10 anos, vestido azul em farrapos, boneca de pano ainda apertada em mão sem pele, estendeu o braço. Os ossos dos dedos eram visíveis através da carne translúcida. Sair, ela repetiu. Precisamos sair da moldura, do vazio, do esquecimento. Que moldura? Eu não entendo, não entendo. As câmeras, responderam em coro, são molduras, capturam, prendem, mantêm. Nós estávamos nas molduras na casa, nas fotos, vistos, lembrados, presos mas presentes. Então, tiraram as fotos, nos deixaram vazios, esquecidos, apagados. Lucas lembrou da parede na sala, centenas de molduras vazias. Fotos de família, ele sussurrou, entendendo. Vocês estavam nas fotos. Alguém tirou todas. O último, disse a voz coletiva. O último, que veio, como você, com câmera. Ele tirou tudo. Disse que ia nos libertar, mas apenas nos esvaziou. Agora estamos presos entre, nem vivos, nem mortos, nem vistos, nem esquecidos. Mas você veio, disse o fazendeiro morto, sua voz como terra sendo revirada, com uma moldura nova, digital, moderna, tão melhor que as antigas. Tantos olhos podem nos ver através dela. Milhões, milhões de olhos vivos nos vendo, nos dando forma, nos dando existência. Lucas negou com a cabeça freneticamente. Não, eu vou apagar. Vou deletar tudo, vou... Tarde demais. Eles cantaram. Já estamos lá, dentro das lentes, dentro dos pixels, esperando ser vistos. E quando formos vistos, poderemos alcançar, através das telas, através dos olhos que nos veem, porque ser visto é existir, e existir é tocar. Eles se aproximavam, o círculo apertando. Lucas podia sentir o frio emanando deles, não o frio do inverno, mas o frio da ausência, da morte, do vazio que anseia ser preenchido. Por favor, ele implorou. Por favor, eu tenho família, tenho um sobrinho, ele tem só 6 anos, por favor. Nós também tínhamos, e fomos tirados, e fomos esquecidos. E agora você vai nos ajudar a sermos lembrados.
Mãos frias e úmidas o tocaram. Dezenas delas, agarrando seus braços, suas pernas, seus ombros. A pele deles grudava na dele como papel molhado, deixando pedaços de carne podre quando puxavam. O fazendeiro estendeu algo para Lucas. Uma moldura, dourada, ornamentada, vazia. Aguardando. Você será o primeiro, a voz prometeu. O primeiro conteúdo, a primeira isca. Você nos mostrará os outros, e eles virão, curiosos, assustados, querendo ver. E quando virem, estaremos esperando do outro lado das telas, prontos para alcançar. E você também será visto, continuaram, forçando a moldura contra seu rosto. Para sempre, por milhões, vivendo na tela, preso nas lentes. Isso não é o que você queria. Visualizações, engajamento, ser visto. O vidro frio pressionou contra sua pele. Lucas gritou. Gritou até sua voz se partir. Gritou até não ter mais ar. Gritou enquanto mãos mortas o seguravam, enquanto a moldura pressionava, 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 até que o vidro não estava mais pressionando contra ele. Estava ao redor dele. Ele podia ver através do vidro agora, mas tudo estava embaçado, distorcido. Podia ver seu próprio corpo do lado de fora, pálido, imóvel, olhos brancos e vazios. Podia ver os mortos recuando, satisfeitos. E podia ver a câmera, ainda gravando, ainda capturando, com ele dentro. Lucas tentou gritar novamente, mas não tinha voz. Tentou se mover, mas não tinha corpo. Apenas existência, apenas presença, aprisionada em pixels e luz. E então, soube. Soube que o vídeo seria postado, soube que seria visto, soube que através de cada olho que assistisse, ele sentiria. Sentiria suas vidas, seus lares, suas telas. E através das telas, os outros viriam, os mortos, seguindo o caminho que ele havia aberto. Desculpa, ele tentou sussurrar. Desculpa. Mas não havia ninguém para ouvir. Apenas a câmera, gravando fielmente. O vídeo foi postado automaticamente no canal de Lucas 3 dias depois. Upload programado. Ele sempre configurava seus vídeos assim. Título: Passei a noite na Fazenda Assombrada. Deu muito errado. Imagens reais. Thumbnail: Lucas com uma expressão de terror, efeitos dramáticos, letras grandes em amarelo gritante. 5 milhões de visualizações na primeira semana. 10 milhões na segunda. 25 milhões no final do mês. Trending, viral, compartilhado em todos os lugares. Nos comentários, milhares de pessoas mencionavam a mesma coisa. Alguém mais viu aquelas pessoas ao fundo? Tipo, muitas pessoas paradas entre as árvores? 9h45 tem alguém atrás dele que não é sombra, gente. Olha direito. Por que ele está olhando para a câmera daquele jeito no final? Os olhos dele não piscam nenhuma vez durante tipo 2 minutos. Isso é efeito especial? Eu juro que posso sentir o cheiro assistindo. Parei no 15h32 e tem um rosto na janela atrás dele, um rosto de criança. Mas não é humano, os olhos são brancos demais. Mano, que vídeo pesado. Sonhei com isso a noite inteira. E o mais curtido de todos, com 50 mil likes. Fui até a fazenda ontem. Não recomendo. Tem uma moldura nova na parede da sala. Tem uma foto dentro. É do cara do vídeo. Mas ele tá sorrindo. E os olhos estão errados. Seguem você. Juro por Deus que eles se movem. Resposta mais curtida desse comentário. Também fui. A moldura tá lá mesmo. Mas o pior, tirei uma foto dela. Quando cheguei em casa e olhei a foto no celular, ele não tava mais sorrindo. Tava gritando.
e tinha uma mão saindo da moldura. O canal de Lucas continua postando um vídeo novo a cada semana, sempre às quartas-feiras, 18 horas, como sempre foi seu cronograma. Voltei à fazenda. Ela mudou. Os mortos falam. Gravei as vozes. Não assista este vídeo sozinho. Aviso sério. Encontrei o porão. O que tem lá embaixo vai chocar vocês. Cada vídeo pior que o anterior. Cada um mostrando mais cômodos, mais mortos, mais detalhes gráficos de decomposição e horror. As visualizações explodem. 50 milhões, 100 milhões. O canal se torna um fenômeno global. Mas há algo errado. Os espectadores começam a relatar coisas estranhas. @MariaSilvaBR postou no Twitter. Ok, isso é bizarro, mas depois de assistir aqueles vídeos da fazenda, eu juro que minha TV ligou sozinha às 3 da manhã e estava no canal do cara. Mas não tinha vídeo rodando, só estática e sombras se movendo na estática. 2.847 retweets, 15.392 likes. Post no Reddit, r/paranormal. Título: Algo está muito errado com o canal Lucas Aventuras Urbanas. Pessoal, eu trabalho com análise de vídeo digital e tem algo muito errado com esses vídeos da fazenda. Baixei alguns e rodei análise frame by frame. Em todos os vídeos, sem exceção, tem frames que não deveriam estar lá. Frames únicos, inseridos em intervalos de exatamente 66 frames. Um frame estranho, depois 66 normais, depois outro estranho. E esses frames mostram coisas. Não do vídeo, são como fotos antigas, preto e branco, de dentro de casas, de dentro dos nossos lares. Eu reconheci minha sala no frame 4582 do último vídeo, minha sala, com data de ontem. Mas eu não tirei essa foto, ninguém tirou. A foto mostra minha sala vazia, mas se você olhar no reflexo da TV, tem alguém em pé atrás de onde a câmera deveria estar. Alguém alto, magro, errado. Não sei o que fazer. Deletei todos os vídeos que baixei, mas eu acho que já é tarde. Acho que eles já me viram. Acho que já sabem onde eu moro. Vídeo viral no TikTok, 45 milhões de views. Uma garota de uns 16 anos no quarto dela de noite. Gente, vocês têm que parar de assistir aqueles vídeos da fazenda. Ela sussurra, olhando para trás nervosamente. Eu tô falando sério. Minha irmã mais nova assistiu há 3 dias e desde então ela fica falando com alguém no espelho do banheiro. Ela fica lá horas conversando e quando a gente pergunta com quem ela tá falando, ela diz: os amigos que moram no outro lado. A garota engole seco. Hoje de manhã encontramos ela desenhando. Sabe o que ela desenhou? A fazenda, com todas as pessoas mortas, em detalhes que ela não pode ter visto no vídeo porque nossos pais bloquearam o canal depois do primeiro vídeo. Ela se aproxima da câmera, olhos arregalados, e embaixo do desenho ela escreveu: eles estão vindo, através das telas, através dos olhos que vêm. Logo, todos vamos estar juntos. O vídeo corta abruptamente. A conta foi deletada no dia seguinte. Lucas, ou o que quer que esteja operando o canal de Lucas, continua postando. Os vídeos ficam cada vez mais estranhos. No mais recente, postado ontem, a câmera percorre a fazenda. Mas agora a casa está diferente, restaurada. As paredes têm papel de parede novo, as janelas têm vidro, há móveis limpos, cortinas, luz elétrica funcionando. E em cada cômodo, pessoas. Não os mortos decompostos, mas pessoas normais, famílias, casais, crianças brincando. Eles olham para a câmera e acenam, sorriem, convidam. Venham visitar, eles dizem em uníssono. Tem espaço para todos. Tantas molduras vazias, tantos quartos vazios, esperando. E no final do vídeo, a câmera se vira. E lá está Lucas, de pé na varanda,
exatamente onde estava quando os mortos o pegaram, mas ele está diferente, limpo, bem arrumado, sorrindo. Seus olhos são completamente brancos. Ele olha diretamente para a câmera, diretamente para você, e fala: "Oi, pessoal, sei que vocês têm perguntado quando vou fazer meet and greet. Boas notícias!" Ele abre os braços. A fazenda está aberta para todos. Venham nos visitar. Tragam suas câmeras, suas famílias, seus amigos. Quanto mais olhos nos vendo, mais fortes ficamos. Ele inclina a cabeça de um jeito que pescoços humanos não deveriam inclinar. E no final do vídeo, a câmera termina. Mas se você pausar no último frame, pode ver. Atrás de Lucas, todas as janelas da casa estão cheias de rostos, centenas deles, pressionados contra o vidro, todos olhando, todos esperando. E em cada janela há uma moldura, digital, como uma tela de celular ou computador, como se a casa inteira fosse uma moldura gigante, como se estivesse esperando ser preenchida. Esta manhã, dezenas de pessoas postaram nas redes sociais que estavam indo visitar a fazenda. Grupos de investigadores paranormais, youtubers querendo fazer suas próprias versões, adolescentes em busca de aventura. Nenhum deles voltou para postar novamente, mas o canal de Lucas postou um novo vídeo 2 horas atrás. Título: Especial Meet e Greet na Fazenda, ao vivo com os fãs. No vídeo, todos eles estão lá. Os visitantes, sorrindo, acenando para a câmera. Olhos completamente brancos. Em pé, perfeitamente imóveis, em círculos perfeitos ao redor da casa. Exatamente como os mortos estavam. E no canto do vídeo, bem no final, você pode ver mais molduras sendo penduradas na parede da sala principal. Centenas, milhares, cada uma com uma foto diferente. Uma sala de estar, um quarto, uma cozinha, uma sala de aula, um escritório. Lugares familiares, lugares onde pessoas assistem vídeos. Lugares onde você pode estar agora. E em cada foto, se você olhar de perto, bem de perto, pode ver uma sombra. No canto, no reflexo de uma tela, atrás de uma porta. Uma figura alta, magra, errada, esperando, observando, pronta para quando você olhar o suficiente. Quando seus olhos ficarem o tempo suficiente fixos na tela, pronta para quando a moldura que é sua tela se tornar uma porta. E então você vai sentir dedos frios tocando sua nuca, respiração úmida no seu ouvido e uma voz sussurrando: "Obrigado por assistir. Agora venha nos visitar. Temos uma moldura esperando especialmente por você." Este documento foi encontrado no computador de um jornalista freelancer que estava investigando o fenômeno viral do canal Lucas Aventuras Urbanas. Ele não apareceu desde há 3 dias. Seu último post nas redes sociais, feito às 3h47 da manhã, dizia apenas: "Eles estão na minha casa, nas telas, nos reflexos. Não deveriam estar aqui. Não deveriam poder atravessar. Mas estão. Deus, eles estão." A mensagem foi cortada. Quando a polícia arrombou seu apartamento, encontraram todas as telas ligadas: TV, computador, celular, tablet. Todas mostrando a mesma coisa: o interior da Fazenda São Benedito. E em cada tela, uma nova moldura na parede, com a foto dele, sorrindo, olhos brancos. O canal continua ativo, continua postando, continua crescendo. 200 milhões de visualizações totais agora. E cada visualização é um convite. Cada olho que vê é um caminho. Você assistiu?
Então eles já sabem onde você está. E logo, muito em breve, você vai ouvir: arrasta, pausa, vindo pelo corredor, subindo as escadas, até seu quarto, até sua tela, até você. Bem-vindo à Fazenda São Benedito. Temos uma moldura com seu nome. E para sempre é muito tempo quando você está preso em pixels e luz. Sempre visto, nunca livre, sempre, sempre, sempre assistindo de volta. PS. Se você ouvir um som de arrasto vindo de outra sala da sua casa agora, não vá verificar. E o mais importante, não olhe para nenhuma tela por algumas horas, especialmente espelhos, especialmente se você assistiu aos vídeos. Porque se você olhar, eles vão olhar de volta. E isso é tudo que eles precisam.